Bom dia, galera do oitavo ano! Oitavo ano, tudo bem com vocês? Sim, meninos e meninas! Hoje, sexta-feira, aula de arte. Bora começar? Bora falar de arte! Hoje nós vamos falar da arte do povo e para o povo. Eu quero que você pegue o seu livro aí de arte e abra na página 61, capítulo 6. Foi onde nós paramos, né? Na nossa última aula. Hoje nós vamos falar dessa arte popular. A arte popular é aquela arte, né, feita pelo povo mesmo, pelo povão. E será que o povo faz a arte? Claro que faz arte. E a gente vê muita obra de arte aí realizada pelo povo, arte popular, né, que não tem um alcance como essas obras desses artistas famosos, né, mas que é arte e arte de qualidade. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre essa arte popular? Então vamos! A exposição Mulher Artesã Brasileira foi realizada na sede da Organização das Nações Unidas, na ONU, em Nova York, e promoveu o artesanato brasileiro no exterior por meio da história e do trabalho de 15 mulheres artesãs de diferentes partes do país. Foram elas: primeiro, Berenícia Correia Nascimento, do Espírito Santo. Elza Pozobon Noal, no Rio Grande do Sul. Deve ser essa segunda aqui, ó. Isso mesmo. Na próxima nós temos Ivonete de Moura Santana, que é de Pernambuco, e Juraci Borges da Silva e Gersina Maria de Oliveira, de Minas Gerais. Maria das Dores Ramos Silva, Paraíba. Maria José Gomes da Silva, Minas Gerais. Maria Marli das Chagas Oliveira, Amazonas. Maria Miguel de Oliveira, Ceará. Que tanto de Maria, hein, gente? E será que a gente não tem aqui ninguém de Goiás? Vamos lá, hein? Vamos continuar. Mônica Carvalho, Rio de Janeiro. Neulione Alves Gomes e Lucileika da Silva Davi, que é de Mato Grosso. Raimunda Nonata, olha, Raimunda Nonata. Silva Pinheiro Caxinaia, do Acre. Raimunda Teixeira da Silva. Wendy Cherry Oliveira Barros, lá de Alagoas. Que nomes, tem alguns nomes aqui complicados, né? Vamos lá então. Não tem ninguém de Goiás, infelizmente. Tem pessoas de Minas, Mato Grosso, mas Goiás não temos. Mas não é problema, nós temos várias mulheres aí artesãs que foram para os Estados Unidos, especificamente para a cidade de Nova York, para expor a sua arte popular através de artesanato, bonecas, panelas e etc. Vamos ver? Então vamos, ó. Além de fotos, foram expostos peças de renda, bonecas, panelas de barro, redes, peças de cerâmica, itens de vestuários, acessórios feitos com lã de ovelha, crina de cavalo e peças indígenas. O artesanato feito por essas mulheres e por muitas outras pessoas proporciona, além da criação e da fruição artística, uma real possibilidade de sustentabilidade financeira para os artesãos, contribuindo também para o crescimento da economia da região onde é produzido. Quando o artesanato alcança essa característica, passamos a denominar também essa atividade de economia criativa, um conceito que vem sendo difundido nos últimos anos, a fim de valorizar e também fortalecer a produção do artesanato. Essa nova visão empreendedora traz para esses produtores artísticos a possibilidade de viver e de sustentar financeiramente a partir do seu ofício. Assim como as exposições valorizam e dão lugar nas galerias aos trabalhos do artesão,
Outras iniciativas de fenômeno e de fortalecimento do empreendedorismo são realizadas para impulsionar a produção artística dos criadores populares. As feiras se constituem uma poderosa ferramenta de difusão da arte popular e facilitam as relações comerciais que podem se estabelecer no contato dos produtores com o público consumidor. Um exemplo é a FENEARTE, uma das maiores feiras de artesanato da América Latina, que ocorre no estado de Pernambuco há 18 anos, reunindo o artesanato de diversas partes do Brasil e do mundo, no modelo de sucesso que vem impulsionando a criação e a economia do setor. Olha que bacana, gente! Isso é muito importante, né? Por quê? É uma valorização do artista, é uma valorização da arte, e a gente sabe que a manifestação artística, ela se dá também por meio do artesanato, não é isso? Desse trabalho realizado por esses artesãos ou essas artesãs, né, que utilizam aí a sua criatividade nas suas obras, e vocês conseguem perceber que são obras riquíssimas, né? Em cores, formatos. Então é muito importante que esse trabalho, né, não morra, que esse trabalho permaneça aí, porque é a nossa identidade cultural também. Então, a partir do momento que tem essa valorização por meio de exposições, né, por meio de, igual aconteceu lá em Nova York, né, essa valorização desse artista, desse artesão, isso só fortalece mais a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso processo cultural, de formação, de região. Então, isso é muito bacana. Então, gente, se vocês tiverem a oportunidade, né, de consumir artesanato, é muito importante que assim o façam. Por quê? Porque levando uma peça de artesanato para casa, você está levando primeiramente uma peça que é exclusiva, né, que ela vai ser só sua. Porque geralmente o artesanato, ele é realmente peças únicas e exclusivas, porque são peças feitas não em grande escala, né? São peças feitas manualmente pelo artista. Então você vai ter o direito de ter uma peça aí exclusiva e ao mesmo tempo você está fortalecendo, né, a nossa cultura, a nossa arte. Isso mesmo, a nossa arte. E a gente não pode deixar isso morrer. E a forma de não deixar isso morrer é consumir essa arte, né? Que apesar de... E também você não vai comprar uma coisa também só para ajudar, né? Porque a gente vê que é um trabalho muito rico, é um trabalho muito bonito e dá vontade sim de ter essas peças, né, na nossa casa, fazer parte do nosso dia a dia, da nossa decoração, do nosso trabalho, etc. Ok? Vamos lá então. Você já tinha visto algumas dessas obras sendo expostas em museus e galerias, obras de artesanato, ou não? Próxima questão, pessoal, tá? Se você já viu, sim, onde, como, quando, tá? Você conhece alguém que pratica economia criativa? O que você pensa sobre ela? Gente, economia criativa é todo aquele trabalho artesanato que uma pessoa realiza por meio das suas mãos, né? E que utiliza a criatividade. Se a sua avó faz coxa de retalho, é um trabalho artesanato e um trabalho artístico? Se a sua mãe faz tapete de crochê, de aquele de linha de barbante, sabe? É um trabalho artístico? É um trabalho artesanal? E compreende? Se a sua mãe faz, a sua avó, a sua vizinha, ou qualquer pessoa que seja, faz caixinhas decoradas com pedraria, é um trabalho artístico? Entendeu? O moral da história é isso. É dessa forma que acontece. O que é, então, um trabalho artesanal? É todo o trabalho realizado com criatividade pelas mãos. É isso, tá bom? Então tá. Então eu quero que você responda se você conhece alguém que faz isso, né? E o que você pensa, né, sobre ela. Certo? A economia criativa. Vamos lá? Sobre o tema penso. Quando penso em arte popular,
Posso dizer que o povo faz arte quando faz? É uma resposta pessoal, tá? Quando penso em arte popular, posso dizer que o povo faz arte quando faz. Ok, pesquise, recorte, cole abaixo imagens que representam o que você entende por arte popular e artesanato. Você pode procurar em revistas, jornais, panfletos, internet, tá? Se você tiver uma impressora, pode imprimir as imagens. Eu quero que você cole aí imagens sobre arte popular, tá? Artesanato. Então é isso, ok? Bora mudar de página? Então vamos! O que as outras pessoas pensam sobre arte popular? Vamos ver o que os outros pensam sobre arte popular? E aqui eu tenho várias fotografias, né, de algumas coisas aqui que fazem parte aí da arte popular, né, que são esculturas. Aqui, com certeza, esse aqui deve ser do Nordeste, né, porque a gente vê o cangaço, né, aqui nessas imagens, o chapéu nordestino. E com certeza é bem regional. Aqui a gente tem bolsas, né? Bolsas daquele... Como é que chama, gente? Inclusive eu amo o material, com certeza vai falar aqui. Mas é um fio que parece um fio de ouro. Eu tenho até um brinco e um colar desse material. Esqueci, lá de Tocantins, né? De uma pessoas lá de uma região, uma vila, que eles fazem esse trabalho. Vamos ver aqui. Pode ser que a gente consiga aqui encontrar como é que é a definição, porque a gente tem uma foto aqui dele, pode ser que a gente consiga, né? Então vamos lá. Arte popular. Segundo Almir Paredes Cunha, pode ser definido como uma arte sem sofisticação, produzida fora do campo da arte erudita. As chamadas artes maiores ou belas artes, e supostamente associada às raízes da consciência coletiva da população mais simples. No Brasil, costumamos chamar de arte popular a produção de pinturas, esculturas e modelagens feitas por homens e mulheres que não recebem ensino ou treinamento profissional específico, mas criam obras de reconhecido valor estético e artístico. Seus autores são gente do povo, o que em geral quer dizer pessoas com poucos recursos econômicos que vivem no interior do país ou na periferia dos grandes centros urbanos e para quem a arte significa, antes de mais nada, uma fonte de renda. Suas produções possuem geralmente um colorido brilhante e não naturalista. A perspectiva não é exata e o aspecto geral é infantil. Entretanto, os artistas ditos populares ou ingênuos não são necessariamente amadores ou sem contato com o conhecimento artístico. Alguns artistas extremamente sofisticados têm buscado intencionalmente uma expressão ingênua, sobretudo a partir do século XX. A arte popular ou ingênua também é conhecida como naïf ou naïf, palavra francesa que significa ingênuo. Eu não sei se a pronúncia é correta, naïf ou naïf, não sei se é assim, né? Mas o significado dessa palavra é ingênuo. Aí aqui a gente fala que a arte, ele fala que a arte popular, ela está muito associada à falta de estudo do artista, à falta de conhecimento artístico, de técnicas, né, para a produção daquela arte. E a principal função do artista popular é o quê? Conseguir uma fonte de renda, né, para o seu sustento, o sustento da sua família. Então ele se preocupa, muitas vezes é uma arte muito associada, né, a coisas infantis, né? Mas aqui ele já traz também, a partir do século XX, os artistas, né, que estudaram, os artistas que são considerados aí, né, sofisticados, eles têm buscado, até de forma intencional, querendo isso, né,
a expressão ingênua da arte. Então ele busca isso agora a partir do século XX, né, para que a sua arte seja um pouco associada a essa arte parecida com uma arte popular, né, uma arte de que muitas pessoas falam, né, a arte de fundo de quintal, a arte sem muito preparo, sem muito estudo, né, é uma arte popular mesmo, propriamente dita. Então, apesar de fortemente enraizada na cultura, no modo de viver das pequenas comunidades nas quais tem origem, essa arte popular, ela exprime também o ponto de vista, né, dos indivíduos cujas experiências de vidas são únicas. Ela apresenta os principais temas da vida social e também do imaginário. E seja por meio da criação de seres fantásticos ou também por simples cenas aí do cotidiano. Numa linguagem em que o bom humor, a perspicácia e a determinação têm um lugar de destaque. Talvez venha daí o seu forte poder de comunicação, que ultrapassa as fronteiras de estilo de vida, de situação socioeconômica e de visão de mundo, interessando a todos de uma maneira geral. Aí aqui a gente vê muito esse trabalho aqui, que eu já quebrei a cabeça para saber como é que é feito. E é um trabalho lindo, gente, esse trabalho dessa garrafa aqui, né? E geralmente essas regiões aí que tem praia, né, vende muito isso, como lembranças, né? Lembrança do local. E é um trabalho maravilhoso, é um trabalho realmente artístico mesmo, que aí coloca essa areia colorida, né, para ir moldando aí a imagem, o desenho, e é um trabalho muito lindo. E vamos lá então? Aqui a gente tem bonecas de pano feitas à mão. Olha que gracinha, né? E vamos lá? O mundo da arte popular brasileira, ou seja, o mundo dos costumes, das religiões e festas, que se revelam por seu intermédio e servem habitualmente de tema, é bastante complexo e dinâmico. As manifestações artísticas acontecem em todas as regiões do Brasil e seus autores utilizam os materiais que têm à mão, como barro, madeira e ainda outros, como areia, palha, contos, tecidos, penas de aves. Para muitas pessoas, prestar atenção nos diversos estilos, cores e materiais que compõem as obras dos artistas populares é um meio de descortinar um mundo de arte desconhecido. Conhecer essa produção também é conhecer melhor o Brasil e os brasileiros. E significa, sobretudo, fazer uma fascinante aventura pelos caminhos da imaginação humana. Aí nós temos aqui, né, algumas expressões artísticas aí da arte popular. E aqui não falou sobre esse material que eu falei para vocês, né? Que eu vou procurar saber e trago aqui para vocês. É porque me fugiu o nome aqui agora, tá? Mas eu vou falar para vocês do que é feito esse material que eu falei, desse brinco, essas coisas que eu tenho, que é também arte popular, que é uma manifestação artística muito rica, né? E que são produtos lindíssimos, femininos, de colares, brincos, e eu esqueci o nome aqui agora, mas eu vou falar para vocês posteriormente. Vamos lá, diálogos com tema, página 66. Diante das definições do texto, como você explicaria o que é arte popular? Gente, o que é arte popular? Como que você define uma arte popular? Ela é um conjunto de produção, de pintura, escultura, modelagem, feita por quem? Por homens e mulheres que são artesãos, né? Que não receberam treinamento profissional específico, mas que criam essas obras aí, né? A partir de quê? A partir do material que eles têm, né? Na própria região ali que eles estão inseridos, né? A partir também do seu contexto cultural, né, da sua região, porque você vê que o artesanato ele traz muito a questão da cultura de cada região,
né? Então, isso também é que se destaca na arte popular. Então, a gente vê muito isso também. E os seus atores também, os seus autores, eles são o quê? Gente do povo, né? Gente que não tem muitos recursos econômicos também, né? Que estão aí sendo os artistas populares, né? Que fazem a arte popular. Ok, número 2. A partir dos seus conhecimentos adquiridos, você acha que todas as pessoas, independentemente da classe social ou do estudo, podem produzir arte? O que você acha? Qualquer um pode produzir arte? Se tiver talento? Porque também não é qualquer um, né, gente? Os artesãos, porque quando a gente fala assim, né, a gente começa a entender que tem, de certa forma, uma desvalorização do artista, né? Que qualquer um pode fazer, qualquer um que tenha talento, né? Qualquer um que tenha talento, sim. Ele pode ser um artesão, ele pode ser um artista, mas precisa, sim, de um talento, né? Então, vamos lá. 3. Quais as temáticas mais representativas expressas pelo povo nas suas produções artísticas? Quais são as temáticas, gente? A arte popular, ela exprime o ponto de vista de indivíduos cujas experiências de vida são únicas, né? Ela apresenta os principais temas da vida social, do cotidiano, do imaginário, né? Tá muito associado também à cultura da região, né? Então, muito isso é trazido nas suas obras, né? Nas obras artísticas aí desses artesãos. 4. Você saberia diferenciar artista de artesão? Faça uma pesquisa e escreva abaixo. Gente, o que é artista? O artista, ele é um indivíduo envolvido com a produção da arte. Esse é o artista. Então, artista é um indivíduo que está envolvido com a produção de arte, podendo trabalhar com uma ou com várias linguagens e técnicas artísticas, tá bom? Isso é o artista. E o artesão? O artesão, ele é um indivíduo que pratica ou fabrica a arte, objetos, ofícios que dependem de trabalhos manuais. Ofício que depende de trabalhos manuais, certo? Então, essa é a diferença de artista e artesão. Vamos agora para a nossa página 67. Respondendo às perguntas anteriores e com base nos seus conhecimentos, defina como verdadeira ou falsa a frase a seguir e justifique. Todo artista é artesão? O que você acha? Você já viu o que é a definição de um artista? O que é a definição de um artesão? Você acha que todo artista é artesão? Eu quero que você escreva aí, tá? Vamos lá? Vamos para a próxima? Uma coisa, gente, vocês sabem que o artesão, né, ele é caracterizado pelo quê? Pelo trabalho manual. E é por meio do trabalho manual que o artesão existe, né? E o artista? Será que todo artista, toda arte, ela está relacionada ao trabalho manual? É isso que eu quero que vocês pensem, tá? Reflita sobre isso para responder essa questão. 5. Que tipo de artesanato é mais praticado na região onde você mora? Que materiais são utilizados para confeccioná-lo? Eu quero que você faça uma pesquisa aqui na nossa região, no nosso estado, né? Qual que é o trabalho dos artesãos, né? O trabalho de artesanato praticado aqui no nosso estado. Qual é? Então, eu quero que você pesquise, tá bom? Carta do folclore brasileiro. Vamos lá? Informações sobre o tema. Carta do folclore brasileiro. O 8º Congresso Brasileiro de Folclore, reunido em Salvador, Bahia, de 12 a 16 de dezembro de 1995, procedeu à releitura da Carta do Folclore Brasileiro, aprovado no 1º Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no Rio de Janeiro,
de 22 a 31 de agosto de 1951. Essa releitura, ditada pelas transformações da sociedade brasileira e pelo progresso das ciências humanas e sociais, teve a participação ampla de estudiosos de folclore nos diversos pontos do país e também teve presente as recomendações da Unesco sobre a salvaguarda do folclore, por ocasião da 25ª reunião da Conferência Geral, realizado em Paris, em 1989, e publicada no Boletim número 13 da Comissão Nacional de Folclore, janeiro-abril de 1993. A importância do folclore como parte do legado cultural e da cultura viva é o meio de aproximação entre os povos e grupos sociais e de afirmação da sua identidade cultural. Gente, aqui nós estamos, trazendo sobre o folclore, O folclore é algo muito discutido, repassado de geração para geração, São costumes, é cultura, transferido dos nossos ancestrais, das nossas gerações, dos nossos antepassados, que eles vão sendo passados, E dentre o que faz parte do nosso folclore brasileiro? O nosso folclore brasileiro é o folclore que contém lendas, costumes, muita coisa que não faz muita parte do real, é muita parte do imaginário. Mas o folclore, ele está desassociado a uma questão religiosa. Tem muita gente que tem uma negação, do folclore, da cultura folclórica, por conta de uma associação do folclore a uma religiosidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O folclore são costumes daquela geração, dos nossos antepassados, e esses costumes, eles são transferidos, E por meio de quê? Por meio de histórias que foram recontadas, Por meio de personagens. Então, é isso que é basicamente o nosso folclore. Aí o nosso folclore tem muito mais coisa, o nosso folclore é muito rico. Tem dança, tem música, tem artesanato, que faz parte do nosso folclore também, Tem culinária, que faz parte do nosso folclore, tem histórias, tem um monte de coisa. Então, tudo isso faz parte aí do nosso folclore brasileiro, tá certo? Então, tudo aquilo que é transferido de geração para geração, que está associado à nossa cultura, à nossa arte, tudo isso é folclore também, tá? Então, vamos lá? Vamos entender um pouquinho? Capítulo 1, conceito. Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de uma identidade social. Constitui-se fatores de identificação da manifestação folclórica, aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade, e ressaltamos que entendemos como folclore a cultura popular como equivalentes em sintonia com o que preconiza a Unesco. A expressão cultura popular manter-se-á no singular, embora entendendo-se que existe tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e econômicos específicos. Os estudos de folclore, como integrantes das ciências humanas e sociais, devem ser realizados de acordo com metodologias próprias dessa ciência. Sendo parte integrante da cultura nacional, as manifestações do folclore são equiparadas às demais formas de expressão cultural, bem como seus estudos aos demais ramos da humanidade. Consequentemente, deve ter o mesmo acesso de pleno direito aos incentivos públicos e privados concedidos à cultura em geral e às atividades científicas. O texto da seção Mais informações sobre o tema no que diz que o folclore é a cultura popular e seus conhecimentos específicos
Normalmente são transmitidos e organizados em formas de narrativas e rituais, festas, cerimônias. Também é importante salientar que o documento deixa claro a posição de igualdade do folclore ou da cultura popular frente às outras formas de manifestação cultural ou produção científica, no reconhecimento e valor e no acesso aos incentivos financeiros, entre outros dados pelos órgãos de fomento público e privado. As manifestações folclóricas brasileiras são diversificadas e ricas e possuem tanto características singulares quanto algumas similaridades que podem ser percebidas em cada região do país. Para conhecê-las um pouco, a seguir apresentamos algumas delas divididas por categoria. Aí nós temos aqui parlendas, tudo isso aqui faz parte, né, da parte de linguagem do nosso folclore. Então, parlendas, adivinha, trava-língua, lendas, provérbios populares e literatura de cordel. Tudo isso aqui faz parte do nosso folclore dentro do tema linguagem, tá? E aqui a gente tem o teatro. Aí no teatro nós temos a congada e o mamulengo. Na música, cantigas de ninar, cantigas de roda, que são folclóricas. E dentro das danças a gente tem samba de roda, frevo, baião, catira e quadrilha. Aqui, né, no nosso estado é a quadrilha e a catira, não é isso? Então tá, então vamos entender um pouquinho sobre o que são, né, essas, na parte da linguagem, né, essas manifestações aí da nossa cultura que são consideradas como parte do nosso folclore. Parlenda. Parlenda é o conjunto de palavras organizadas de forma a produzir um fraseado sonoro e ritmado. Pode ser rimada ou não. A parlenda nasce do linguajar popular e pode ser usada para divertir ou para ensinar. Adivinhas. Adivinhas são uma forma lúdica de enigmas populares nas quais a enunciação da ideia ou do fato está envolta numa alegoria a fim de dificultar a descoberta. As adivinhas, não raro, se apresentam em forma metrificada, o que facilita a sua decoração e a sua transmissão. Elas são mais usadas no meio rural do que nos centros urbanos e industrializados. Porém, atualmente, a televisão tem dado um grande apoio para a sua divulgação. Trava-língua. São frases de difícil pronunciação que devem ser repetidas rapidamente em voz alta e que quase sempre provocam deturpação do sentido original. Lendas. Lenda é uma narrativa popular inspirada em fatos históricos transformados pela imaginação ou pela tradição. Seus heróis são sempre homens ou mulheres consagrados da história de um país, de uma cidade ou de diversas religiões. Elas estão sempre ligadas ao tempo e ao espaço e geralmente se referem a fatos reais em torno dos quais a fantasia cria uma série de coisas irreais, até mesmo inacreditáveis. Provérbios populares são máximas breves populares, adágio, anestim, ditado, pequenas comédias que têm por entrecho, por enredo, o desenvolvimento de um provérbio. E a máxima sentença popularizada é a máxima sentença popularizada ou consagrada pelo uso, a qual é menos vulgar que o adágio e de moral mais segura e severa. Pode ser de autor desconhecido ou conhecido. Os provérbios e os ditados populares fazem parte de todas as culturas. Literatura de cordel. Nas feiras do Nordeste é muito comum encontrar-se nas bancas onde são vendidos folhetos que atraem a atenção de todos. Esses folhetos, escritos em versos, sextilhas, septilhas ou décimas,
tratam dos assuntos mais variados. Há os romances, que contam histórias com a intenção de entreter. Há os de opinião, que criticam fatos ou pessoas. Ok? Teatro. Dentro do teatro, nós temos a congada, que é ato popular de origem africana, representado no norte, centro e sudeste do país. Inicialmente era um cortejo colorido e grande, na qual os negros representavam o combate entre as tribos africanas e os colonizadores brancos. A festa era finalizada com a coroação do rei e da rainha do Congo. Mamulengo. Mamulengo é uma espécie de divertimento popular que consiste em representações dramáticas por meio de bonecos, em que, em um pequeno palco ligeiramente elevado, por trás do pano esconde-se uma ou duas pessoas já treinadas, fazendo com que os bonecos se exibam com movimento e fala. Música. Cantigas de ninar. Acalantos cantados à noite pelas mães para embalar seus filhos. São geralmente muito suaves. Nas cantigas de roda, são cirandas ou brincadeiras de rodas, as crianças formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias folclóricas, podendo executar ou não coreografias acerca da letra. Isso são as cantigas de roda. As danças folclóricas, aí nós temos o samba de roda, o frevo, o baião, a catira, a quadrilha, né? Samba de roda. O samba de roda é um estilo musical tradicional afro-brasileiro associado a uma dança que, por sua vez, está ligada à capoeira. É tocado por um conjunto de pandeiro, atabaque, berimbau, viola e chocalho e acompanhado por canto e palmas. Frevo é um ritmo pernambucano derivado da marcha e do machixe. Sua origem também está ligada aos negros africanos escravizados que trouxeram os passos da capoeira. O frevo se caracteriza pelo ritmo extremamente acelerado. Muito executado durante o carnaval, eram comuns conflitos entre blocos de frevos em que capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para intimidar blocos rivais e proteger seu estandarte. Da junção da capoeira com o ritmo do frevo, nasceu o passo, a dança do frevo. Que legal, né? Baião. Dança e canto típico do Nordeste. Inicialmente era o nome de um tipo de festa em que havia muita dança e melodias tocadas em violas. Esse gênero musical, que era restrito ao sertão nordestino, passou a ser conhecido em todo o Brasil, por intermédio do sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga, quando gravou em 1946 o seu primeiro sucesso, Baião. Quadrilha, catira. Catira é uma dança folclórica brasileira originada da mistura entre culturas africanas, espanholas e também portuguesa. Caracteriza-se pela batida de mãos e pés. Catira nós conhecemos bem, né? Aqui no nosso estado nós temos muita catira, é isso mesmo. E a quadrilha, também conhecemos bem a quadrilha e estamos aí quase na época da nossa quadrilha, é isso mesmo. Iremos iniciar o mês de junho e nós iremos fazer sim uma comemoração da nossa quadrilha interna, sem convidados, ok? Somente com os nossos alunos, mas por conta da pandemia, né? Por conta de todas as regras aí que nós estamos seguindo à risca, né? Nós vamos fazer uma comemoração sim da quadrilha, mas somente internamente, só para os nossos alunos, sem convidados, né? E para a gente poder, né, sentir um pouquinho desse clima junino aí, que é muito importante pra gente. Bom, vamos lá, vamos continuar. Embora as manifestações populares apareçam muitas vezes categorizada como dança, música, teatro, entre outras modalidades,
Sabemos que as linguagens, se misturam em cada representação cultural. Podemos perceber em diversas festas e folguedos a presença de vários elementos que se contribuem ou que se combinam e dão vida à cor e às manifestações, assim como artistas e espetáculos provenientes do universo erudito criam e realizam apresentações artísticas que envolvem várias linguagens. Podemos afirmar que o mesmo ocorre no universo da cultura popular. Assim como o artista visual se utiliza da linguagem como fonte de inspiração ou envolve em uma exposição a performance ou a música, como o teatro, se utiliza da música em sua sonoplastia, ou a dança, do cinema, da poesia e de tantos outros exemplos que podemos dar à cultura popular e suas manifestações são recheadas de diversas modalidades artísticas. E é exatamente isso, né? Que difunde e que confunde. E é exatamente isso que eu falo sempre aqui, né, gente? Sobre a integração das artes, né? Que uma arte integra a outra, compõe a outra para deixar tudo. Porque quando a gente fala de cinema, o cinema tem a dança, o cinema tem a música, o cinema tem a fotografia, então tudo isso é arte? Então a gente tem a integração das artes dentro do cinema. Teatro, da mesma forma, né? A gente ali no teatro, a gente tem a integração. Quando a gente tem a música, juntamente com a música a gente tem a dança, né? Quando a gente tem a dança, a gente tem que ter a música. Então a integração, né, a complementação das artes, isso faz com que aquele produto, aquela arte, ela esteja cada vez mais... Opa, aconteceu uma coisa aqui no meu olho. A integração das artes faz com que a arte esteja cada vez mais rica, né? Entendeu? Então é muito bacana que a gente tenha essa integração das artes para que o espetáculo fique completo, né? É exatamente isso que acontece. Dentro da cultura popular, em específico nas festas e nos folguedos, notamos claramente essas características. Podemos elencar muitos que já foram citados em vários momentos ao longo do nosso estudo sobre as manifestações artísticas. O Bumba Meu Boi, o maracatu, o caboclinho, o reizado, o chachado, o pastoril, entre tantos outros que compõem a vasta cultura popular brasileira, que guardavam características da formação de seu povo com elementos indígenas, africanos, europeus. Toda essa manifestação popular, assim como a arte mais erudita, também reflete em si a integração das modalidades artísticas, na presença da dança, da música, das cores, da dramaticidade de suas narrativas, evidenciando a completude e a criatividade representativa da cultura popular brasileira. Ok, gente, o que vocês acharam sobre o folclore? Acharam legal? Então nós vamos agora, como tarefa, né? Deixa eu ver aqui, peraí, a gente tá finalizando, peraí, aqui. Repensando, após toda a leitura feita, escreva abaixo o que você entende por folclore. A sua opinião agora sobre folclore. Você já tem muito, né, muita bagagem, muitos elementos aí para você caracterizar aí o folclore de uma forma bem completa, tá? 2. Comente quais são as manifestações folclóricas da região onde você mora e quais são os momentos que você as percebe. A gente tem várias. Não vou falar porque eu quero que você pesquise, mas são muitas famosas. Eu vou falar a cidade, tá? Para ver se você se lembra aí. Pirenópolis, Goiás Velho, nós temos algumas manifestações aí, né? Folclóricas bem fortes, bem reconhecidas aí nacionalmente, e eu quero que você escreva sobre elas também, e eu quero que você pesquise outras. Ampliando o conhecimento, vamos organizar uma feira folclórica. Uma feira folclórica é um pouco complicado da gente fazer nesse momento, quem sabe no segundo semestre, né? Organize um grupo e junto com seus colegas faça pesquisa acerca do folclore da sua região.
Um grupo se dedica à música, o outro a contos, o outro a artesanato, o outro a comida e assim por diante. Pesquisa a história do folclore, suas origens e objetos, sons e imagens que ilustre, crie cartazes e que comentam essas histórias que você descobriu. Em seguida, elabore um convite chamando toda a comunidade escolar e seus familiares. Você pode enriquecer esse movimento convidando alguns artistas locais. Divulgue a sua cultura. Enriqueça e transmita sua origem, sua crença e seus rituais. Gente, a gente vai fazer de forma diferente. Você vai fazer um trabalho sobre o folclore brasileiro. Sobre o folclore brasileiro. E você vai trazer tudo, tá? Sobre o folclore, o conceito, como que ele surgiu, quais são as heranças, quais são os movimentos folclóricos que acontecem aqui no Brasil, em cada região, como que é o folclore de cada região aqui nacional, aqui na nossa região, como ele é. E eu quero que você invente, né, uma história folclórica onde você vai representar o protagonista dessa história. A gente não tem o folclore aí que fala do curupira, que é criado, né? O curupira, ele mora na floresta, ele tem os pés virados para trás, o cabelo de fogo, papapá, papapá, papapá. A pessoa que inventou essa lenda sobre o curupira, né? Ela foi muito criativa. Ela fala detalhes sobre o curupira, como ele é, o que ele gosta, onde ele mora, né? Qual é a sua característica, qual é a sua função, né? Proteger as florestas. Então tem um envolvimento, né, de tudo em relação ao folclore que envolve aí esse protagonista que é o curupira. Aí, eu quero que você crie, preste bastante atenção, hein? Você vai criar um personagem folclórico que você vai ser esse personagem. Você vai ser, tá? Então tem que ser um personagem que ainda não exista, tá? Você vai inventar um nome, características, local onde mora, qual que é a sua função, mas é um personagem folclórico moderno do século XXI, tá? Ele vai fazer parte do imaginário, do seu imaginário, né? É a mesma coisa de criar um herói, é criar um... Os personagens folclóricos, né, naquela época, quando eles foram inventados, era como se fosse um herói, né? Igual o Saci Pererê. Qual que é a função dele? Qual que é a característica dele? Né? Tá muito associado à proteção também da natureza, não é isso? Então, é isso que eu quero que você crie você vai criar uma lenda, uma história que faz parte do seu imaginário, onde você vai ser o protagonista, você vai ser o artista folclórico, tá? Assim como é o Saci, assim como é o Curupira, assim como é a Mula Sem Cabeça, esses personagens que nós já conhecemos que faz parte do nosso folclore. Só que você vai ser um personagem folclórico, né? Do nosso século agora, do século XXI, certo? E aí eu quero que você se caracterize desse personagem de acordo com as características que você contou aí na sua história e faça o registro da sua fotografia caracterizado desse personagem e você vai escrever aí ao lado da foto todas as características sua como personagem folclórico, tá? Todas as características, nome, você vai inventar um nome, você vai inventar uma função, você vai inventar tudo assim como procura lá, Curupira. Quando você faz uma pesquisa sobre o Curupira, aí vem tudo, toda a história, como que ele surgiu, papapá, onde que ele surgiu. Tá, da mesma forma você vai fazer com você, criando um nome, criando uma função, entende? É isso que eu quero. Trabalho então, gente. Agora nós vamos aí para o exercício número 1, conceitue a palavra a seguir. Eu quero que você procure o significado de arte erudita, né? Depois nós temos aí identidade coletiva, que é o conjunto de características, né, de um povo que se reconhece pelos meios das quais é possível individualizá-lo. O que é AB? E o que é gongue? Tá? Você vai pesquisar essas palavras aí, pode pesquisar no dicionário, pode pesquisar no Google, tá? Onde a sua fonte, né, utilize a sua fonte. E aqui a gente tem vivenciando o tema. Bacana vivenciando o tema. Juro que vi é uma série de animação
em curta-metragem dirigido por Humberto Avelar e Sérgio Glenis, que conta a história de alguns personagens folclóricos como o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, Iara, a Matinha Pereira e o Saci. Alguns episódios estão disponíveis na plataforma do YouTube e retratam as tradicionais lendas junto a debates como direitos dos animais e preconceito. Gente, o personagem folclórico, ele tem uma função, né, social muito forte e é por isso que as pessoas ficam tão, isso, né, vai sendo passado por muitas gerações. Por quê? Porque é um ensinamento que aquele personagem traz, né? Igual o Curupira, a função dele é proteger a natureza. Então, por que isso é reforçado e passado por várias gerações? Porque a função é nobre do personagem folclórico. Qual que é a função dele? É proteger as matas, proteger os animais, proteger, não é isso? E é por isso que é difundido. Então, quando você escolher aí a sua história, né, o seu personagem, o que você vai fazer? Você vai criar aí, né, uma nobreza aí na sua função de existir como personagem folclórico, né? Então, quais são os problemas atuais hoje, né, que nos aflige? A corrupção. Então, você vai criar um personagem folclórico com poderes sobrenaturais para resolver o problema que é a corrupção. Entende? É isso que eu quero que você faça. Qual que é o problema atual? Destruição do planeta. É uma coisa que vem, né? Desde que o mundo é mundo. Desde lá do Saci Pererê, do Curupira, papapá. E é um problema atual? Também. Continua sendo um problema atual. Então, você pode criar um personagem também dentro dessa temática, né? Com essa dinâmica. Entende? Então, é isso. Sabe tudo já, né? Gente, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Beijo grande para vocês. É um prazer estar aqui ministrando aulas de cidadania moral e ética, de arte. É muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E encontro vocês aí na nossa próxima semana, quinta-feira, na nossa aula de cidadania moral e ética. E sexta-feira, arte. Beijo grande. Descanse. Crie um personagem bem bacana e me surpreenda. Essa turma traz tanta coisa legal, mas tanta coisa legal, que eu tenho prazer, não é nem o horário nem o dia, mas quando eu recebo, eu abro instantaneamente, porque eu fico curiosa para saber o que vocês estão me mandando, porque é muita coisa bacana que tem chegado, tá? E vocês, claro que tudo isso vai fazer parte da nossa exposição artística aí do segundo semestre. Lembra disso? Então tá. Bora fazer arte? Bora fazer arte. Te espero, tá? Te espero aqui na nossa sala. Beijo grande. Tchau, tchau.